senhora disse que a Comissão de Constituição e Justiça teve uma baixa produtividade, ao mesmo tempo que aponta que houve a apresentação de uma quantidade enorme de projetos de lei. Boa parte está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, e que há, inclusive, a figura do projeto de lei retirado. O autor retirou o projeto. Eu acho que nós precisamos ter formas de melhor identificar os procedimentos de tramitação na própria Comissão de Constituição e Justiça. Eu já tive, por exemplo, um projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça que foi rejeitado. Outro vereador apresentou um projeto com o mesmo conteúdo e foi aprovado. Então, como é que eu avalio? Quer dizer, eu perdi, porque vocês pontuaram que esse projeto rejeitado, o vereador tinha conhecimento que ele era inconstitucional e ele era ilegal, e apresentou. Se houvesse essa clareza do que é constitucional, do que é ilegal, talvez nós não tivéssemos nem o Superior Tribunal Federal, nem o Superior Tribunal de Justiça. Mas muitas vezes, para arbitrar, inclusive, aquilo que é legal, o que é constitucional, você precisa dos dois órgãos superiores. E na Câmara Municipal não foi nenhuma nem duas vezes. O que é um projeto de baixo impacto? Eu apresentei um projeto de lei, aprovei, e o governo não regulamentou, que dispõe sobre a criação dos conselhos de gestão participativa na educação. Porque eu acho que nós só vamos melhorar a educação na medida que toda a sociedade participar do acompanhamento das diretrizes e das metas que foram estabelecidas pela educação. Foi aprovado esse projeto. Não é projeto para bairro, é projeto para a cidade. E se fosse o meu único projeto aprovado na Câmara Municipal de São Paulo, eu já me sentiria satisfeito por ter cumprido o prazo de 4 anos a aprovação deste projeto. Apresentei e aprovei um projeto de lei que dispõe sobre a formação dos professores. E não são poucos aqueles que reclamam que nós precisamos mudar os indicadores de qualidade da educação e que nós precisamos investir na formação dos profissionais de educação que já se encontram na rede. Depois de 3 anos tramitando o projeto aqui, o projeto foi aprovado e sancionado, dispondo sobre princípios e diretrizes para a política de formação dos profissionais de educação, a começar do servente escolar até o supervisor de ensino, para que nós tenhamos uma melhor aproximação entre o educador e o educando, e que nós possamos reverter os indicadores negativos de qualidade de ensino. Se não tivesse nenhum outro projeto para mim, esse para mim é um projeto altamente impactante. E mais do que isso, dá uma diretriz para a Secretaria de Educação de que precisa construir 13 centros de formação dos profissionais de educação que a cidade de São Paulo não possui. Não fossem projetos de autoria dos senhores vereadores, eu acho que também precisaria medir o impacto dos projetos do Executivo e qual foi a participação dos vereadores nos projetos do Executivo. Se você pegar a relação dos projetos do Executivo que foram aprovados esse ano e de grande impacto para a cidade e polêmico, inclusive como os vereadores se portaram, pega um projeto de lei que dispõe sobre águas espraiadas, operação urbana águas espraiadas, de alto impacto não só para a zona sul da cidade de São Paulo, mas de alto impacto para a cidade de São Paulo. Como se comportaram os vereadores no conhecimento daquela matéria? Na leitura, na apresentação de emendas, no esforço de modificação do projeto de lei, isso precisa ser mensurado. Isso precisa ser mensurado. O projeto de lei que dispõe sobre a operação urbana Nova Luz, o projeto de lei que diz que é de autoria de um vereador, mas é do Executivo que dispõe sobre o imposto progressivo no tempo, para eliminar a ociosidade de imóveis utilizados na cidade de São Paulo e para dar a verdadeira função social que o imóvel deve ter.
para que nós possamos ter pessoas que hoje moram na rua, morar em habitação digna. Como se comportar os vereadores? Então, dona Sônia, com todo respeito ao esforço entre a Vossa Senhoria sabe, eu sempre fui uma pessoa que me abri, como tantos outros vereadores aqui, a qualquer tipo de avaliação. Avaliação é diagnóstico. Agora eu acho que é imperfeito a avaliação que o voto consciente faz. É imperfeito, é subjetiva, e quando a senhora vem aqui e diz assim, olha, nós estamos aprendendo, tem coisas que nós não sabemos. Quem acompanha a Comissão de Constituição e Justiça, eu poderia dizer, foi meritório o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça, porque talvez, entre os projetos que tramitaram lá e a baixa produtividade, na verdade, o que eu estou identificando, é uma rigorosidade da comissão. Ela foi mais rigorosa na apreciação e não deixou prosperar determinados projetos. Pode ser que seja isso também. Quando um vereador sai do plenário para não votar determinada matéria, talvez, naquele momento ainda, ele considera que não há maturidade suficiente para aprovar determinado projeto e quer dialogar mais. Se o senhor disser, o senhor está incomodado com a avaliação que foi feita do seu mandato? É óbvio que eu estou. Eu imagino o seguinte, eu, como os outros meus colegas, e os jornalistas que acompanham a Câmara Municipal de São Paulo, eu gostaria que eles se pronunciassem, talvez, não é? Em saber se a nota que é conferida a mim corresponde de fato à minha atuação aqui na Câmara Municipal. Não é defesa só, pessoal, não só a minha, mas de outros vereadores. Se essa classificação que aparece ali corresponde de fato à minha atuação na Câmara Municipal de São Paulo. Nem quanto à qualidade dos projetos que eu apresento, a minha presença, a minha frequência, a racionalidade na aplicação dos recursos financeiros da Câmara Municipal. Eu sou um dos vereadores que menos utilizo os recursos de gabinete. Eu sou um dos vereadores que tem menos gasto com os funcionários do gabinete. Quando saiu a declaração dos bens patrimoniais dos senhores vereadores, eu liguei para a senhora Sônia para dizer que existia um equívoco em relação àquilo que foi anunciado pela imprensa ao comparar a declaração de bens de 2008 com a declaração atual. A exigência naquele momento do Tribunal Regional Eleitoral, que era não nominar, não discriminar valores, e a exigência atual, eu cumpri lá a lei e cumpri agora. E aí fizeram uma comparação que dá uma evolução patrimonial como se eu tivesse enriquecido no exercício do mandato. Mas eu liguei para ela e ela disse assim, vereador, nós não fazemos avaliação, né, do patrimônio do vereador. Sim, mas eu estou me dispondo a entregar aos senhores as minhas declarações do imposto de renda desde sempre, está à disposição. Transparência, coerência, assiduidade, participação em todos os debates, em todos os projetos do Executivo na Câmara Municipal. Eu acho, às vezes, que precisa ver assim, se a cidade de São Paulo não precisasse mais de lei, não precisaria mais do Legislativo, ele exerceria a sua vocação fiscalizadora. Eu vejo muitas vezes as pessoas pedindo os gastos da Câmara Municipal. Quanto custa um legislativo municipal? Mas eu acho que essa comparação tem que ser feita também com causa e efeito. A Câmara Municipal votou, aprovou, depois de um longo debate, a mudança da planta genérica de valores da cidade de São Paulo, buscando melhor equilíbrio do ponto de vista fiscal e justiça fiscal. Eu não poderia admitir jamais que para lançar o IPTU, o valor do metro quadrado do Jardim Anália Franco fosse inferior ao valor do metro quadrado no bairro do Candaíba, onde mora minha mãe, sem nenhum recurso. Isso foi buscado corrigir
Isso acabou resultando em uma maior arrecadação da cidade de São Paulo e um maior investimento nos setores que têm vinculação de receita ou não. Então, com todo respeito, acho positivo ter avaliação, abrir, ouvir, vocês estão ouvindo, agradeço a oportunidade também de me ouvir, mas considero que é injusto essas referências são utilizadas no julgamento pela sociedade dos senhores vereadores, que em breve escolherão os 55 vereadores da próxima legislatura, mas como eu já havia conversado com vocês, procurei saber qual é o método utilizado, uma oportunidade, continuo, pessoal, posso estar errado, mas injusto, imperfeito, impreciso e pode ser prejudicial à imagem de muitos vereadores. E eu me sinto injustiçado nessa avaliação. Muito obrigado.